Bem, para a gente complementar o nosso curso, né, de Química Ambiental, a gente vai agora começar a falar sobre a litosfera. Então, as teorias dão conta de que o planeta Terra tem aproximadamente aí uns 4,7 bilhões de anos, né? No início ele não era exatamente isso que a gente hoje chama de planeta, era só uma esfera de rocha, né? Não tinha atmosfera, não tinha hidrosfera, só um monte de rocha lá, que foi, né, essa esfera aqui, contam, né, que foi formada a partir de colisão, né, da colisão de partículas cósmicas atraídas pela gravidade, né, do peso dessa esfera, dessa inicial, também por compressão, né, acrescido, né, desses três fatores, né, compressão do material do centro da Terra pelo peso do material novo que ia sendo acrescido aí pelas colisões com as várias colisões meteóricas que aconteceram, e também, né, o decaimento de elementos químicos radioativos no interior da esfera. Esses três fatores se somaram para construir o que a gente hoje conhece como planeta, tá? A temperatura nesse planeta, ela só veio cair há mais ou menos 1 bilhão de anos, né, após o surgimento, né, dessa esfera inicial que se formou, né, se aglomerou, chegou ao tamanho atual por esses três processos. Então, depois de mais ou menos 1 bilhão de anos, é que a temperatura começou a cair. E aí, com o passar do tempo, né, e todas as transformações que aconteceram, inclusive a nível de atmosfera e a criação da hidrosfera e etc., foi que essa esfera ela deixou de ser homogênea. Inicialmente era apenas rocha derretida, né, rocha fundida. Ela deixou de ser homogênea, né, e foi resfriando-se e diferenciou-se aí em três camadas distintas, que hoje os estudiosos classificam como núcleo, manto e crosta. Então, o núcleo, né, que é a parte mais interior, né, mais central dessa esfera, ele tem uma espessura de 3,5 km, né, do centro até a sua superfície. Tá? Ele é basicamente composto de ferro e de níquel e é dividido em duas partes. Tem o núcleo interno, que é totalmente sólido, e o núcleo externo, que tem alguns elementos fundidos. Acima do núcleo, a gente encontra o manto. A espessura do manto é de aproximadamente aqui, ó, quase 3.000 quilômetros. Né? Juntando aqui os dois, ó, já dá aqui 6.400 quilômetros de espessura. Tá? A parte superior do manto ela é fina, sólida e rígida. Entre o manto, que seria mais ou menos a parte central dessa esfera, e a crosta, que é a superfície, essa na qual a gente vive e se movimenta, existe a astenosfera. Tá? Então, a astenosfera ela separa, né, o manto da crosta. Tá? O manto, né, é composto por uma parte central, que é sólida, mas que flui aí como um líquido espesso e viscoso, né? E a parte mais profunda, que fica aqui abaixo da astenosfera, aí já se apresenta como rocha rígida. E a crosta, que é a parte mais da superfície dessa esfera, que a gente chama de planeta Terra, é uma casquinha fina, tá? Que se localiza acima do manto. Veja que eu tenho uma casca fina e sólida, que se localiza acima de uma parte que em alguma região é fluida, tá? Então é como se fosse aqui uma prancha de surf meio que se equilibrando, tá? Em cima desse fluido, tá? Ela é mais espessa sobre os continentes, especialmente onde tem as grandes cadeias de montanha, tá? Então é mais espessa sobre os continentes do que sobre os oceanos. E a sua espessura pode variar de 6 km a 70. Observem como é diferente, ó. 6 km a 70 km. 70 km lá nas regiões montanhosas, ó, nossa, é uma espessura boa. Mas se a gente parar para comparar, ó, com essas duas aqui, não é nada, né? Então a crosta é realmente uma partezinha muito fininha, uma casquinha, como se fosse uma casquinha de ovo, tá? A crosta, né, essa parte superior sólida do manto, formam a litosfera, que é o que a gente vai começar a estudar, tá? Ela é fria e rígida. E aí flutua, né, como se fosse aquela pranchinha de surf que eu acabei de falar,
sobre a astenosfera, que é quente e parcialmente fluida. Aqui a gente, para ver, né, em termos de desenho, essa parte cinza aqui é o núcleo, dividido em duas partes, o inferior, que é totalmente sólido, o superior ou exterior, que é líquido. Aí a gente tem aqui, ó, essa parte meio que amarelada, né, não sei que cor é essa aqui, que é o manto. Entre ele e a crosta, né, que é essa cinza escura aqui, tem a astenosfera, parte dela é fluida, parte dela já começa a ser mais rígida. E aqui, ó, essa espessurazinha de nada, né, que é a crosta onde a gente vive, um pouquinho mais espessa aqui no continente, onde tem as montanhas principalmente, né, e mais fininha aqui sob os oceanos. Juntando, né, a crosta com essa parte superior aqui da astenosfera, né, a parte superior à astenosfera é o que a gente caracteriza como litosfera. A espessura total aqui, ó, da crosta até o interior a parte central do núcleo inferior é de aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, essa litosfera, né, ela é formada por rochas, tá? Que por sua vez são formadas por minerais. Qual é a diferença? Essa diferença entre rocha e entre mineral é uma classificação basicamente econômica, né? O mineral é aquele pedaço de rocha onde a gente vai retirar algum elemento que seja importante economicamente para a gente, tá? Mas vamos ver com mais detalhes. Então, ó, é formada por rocha. O que é uma rocha? É um agregado sólido que ocorre naturalmente, tá? Ninguém cria, vamos criar uma rocha em laboratório. Não, ocorre naturalmente e é constituída por um ou mais minerais. É como se fosse uma solução sólida em alguns casos, tá? Tem volume suficiente, então tem que ter a partir de uma determinada espessura e volume que é considerado rocha, tá? E ocorre repetidamente no espaço e no tempo. O que significa isso? Não existe uma rocha X que só tem aqui no Ceará, ou então só tenha no quintal da minha casa, né? Então, aqui ao longo de todo o estado do Ceará, ao longo de todo o Nordeste, a gente vai encontrar novamente aquele mesmo tipo de rocha repetidas vezes, tá? E não importa se foi o meu avô que achou ou se vai ser o bisneto da minha filha, tá? Essa rocha deve lá se manter, porque inclusive essa transformação a nível de rocha, ela ocorre em tempo geológico, então demora aí milhares de anos para acontecer. Então a gente que vive num tempo humano, provavelmente não conseguimos perceber as modificações, né, nas rochas. Basicamente, a gente pode classificar todas as rochas do planeta em três grandes tipos, né? As ígneas, também chamadas de magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. E a gente tinha dito aqui que a rocha é composta por minerais. Então, o que é um mineral? É, assim como as rochas, obviamente, uma substância de ocorrência natural, cristalina, porque é sólida, tá? Tem composição química definida. Por que tem? A rocha não tem? Tem, só que ninguém vai estudar, porque ela é um agregado, então tem vários minerais. Uma rocha só pode ter vários minerais, pode ter só um, mas pode ter vários. O mineral vai ser especificamente aquele daquela composição X. Então eu posso dentro de uma rocha ter o mineral X, mineral Y, mineral Z, todo mundo misturado lá, tá? Ou um leque restrito, né? Às vezes ele tem toda aquela mesma formação cristalina em termos de célula cristalina, né? Cúbica ou hexagonal, formada por tetraédrios de silício, né? De SO2, mas tem aqui um ferro que foi ocluído, ou em outra parte dele tem um alumínio que substituiu aquele ferro. Então ele tem no geral uma composição, tá? Mas pode ter uma ou outra diferençazinha pequena. Então é um leque, é isso que chama aqui de leque restrito de composição, tá? E aí ele pode, dependendo de como você classifica, pode ser até um elemento químico ou um composto. Por exemplo, o sulfeto de ferro, que é a pirita, né? Chamado ouro dos touros. É um mineral, pirita. Basicamente, ou principalmente, FeS2, tá?
Recursos naturais, né? O nosso planeta nos oferece vários recursos naturais, tá? Então, as rochas e os minerais são recursos naturais. Tá? O que é isso? É qualquer elemento natural tirado do ambiente para atender às necessidades da espécie humana. E aqui eu acho, gente, isso importantíssimo para que a gente comece a perceber. A forma como a gente olha para o planeta não é enxergando o planeta, é enxergando as necessidades da espécie humana. E essa forma que a gente enxerga é tão limitada que a gente só enxerga a espécie humana, só as necessidades da espécie humana. A gente não enxerga as necessidades das outras espécies. E aí a gente sai destruindo tudo e consumindo de forma desorganizada e desequilibrada e muitas vezes prejudicando totalmente muitas outras espécies, tá? Então a gente lê tudo em função da gente, como se só a gente existisse aqui ou como se o planeta tivesse sido construído para nos servir. A gente esquece que a gente chegou aqui bem depois da maioria das espécies que existem aqui. Então essas espécies não estão aí para nos servir, talvez até o contrário, tá? Mas a gente precisa começar a rever a nossa forma de lidar com esse ambiente no qual a gente foi inserido. Então olha só, os recursos naturais eles podem ser de dois tipos, de acordo com essa classificação que a gente coloca, baseado nas nossas necessidades, são chamados de renováveis e não renováveis. Tá? O nome já diz tudo, né? Renováveis são aqueles que têm capacidade de renovação natural. E aí eu vou de novo, em função da nossa visão, em função da nossa necessidade, porque se até as rochas mudam, uma rocha magmática pode virar, por exemplo, uma rocha metamórfica. Só que para acontecer isso, demoram aí milhões de anos. Então elas de alguma forma são renováveis, sim, tá? Mas em escala geológica. Mas como a gente olha tudo só de acordo com as nossas necessidades, então para nós os conceitos são de acordo com as escalas humanas, que são muito breves. Uma geração dura aí em torno de 50, 60 anos, né? Em média. Essa tempo de vida da gente hoje é mais ou menos isso, né? Se a gente pegar uma média global, 50, 60 anos é muito pouco tempo em relação ao planeta. Então, para a gente, esses recursos não são renováveis. E não são mesmo porque a gente explora de forma tão desequilibrada que eles tendem a se esgotar mesmo, tá? E mesmo os renováveis, aqui a gente diz que não se esgotarão, mas eles se esgotarão de alguma forma. Por exemplo, aqui está dando um exemplo de recurso renovável, vegetação natural, água fresca e solo. Vamos pegar aqui a vegetação do Pantanal, que está sendo simplesmente dizimada, uma parte dela. Quando é que aquela vegetação vai voltar? Mesmo que hoje a gente, vamos acabar com as queimadas e vamos replantar isso aqui, vamos restaurar, vamos tentar salvar. Quando que ele vai voltar a ser como era antes de ser queimado? Quantos anos? Quantas gerações? Então, será que a gente consegue recuperar todas as espécies que foram destruídas pelo fogo? Será que realmente não se esgota? A água. A água dentro do planeta ela é uma quantidade fixa, não sai água do planeta nem entra. Mas a gente, ela se recicla através do ciclo hidrológico, mas a gente acaba com a qualidade da água jogando um monte de efluentes nos corpos hídricos. Então, será que a gente consegue renovar, né, em tempo hábil para que todo mundo tenha acesso? Se a gente continuar com esse nível de desequilíbrio que a gente planta aqui no planeta? Então, será que é realmente renovável? Tá? E os recursos não renováveis são aqueles que são usados pela gente, mas não tem capacidade de renovação. Aí que ele está dando alguns exemplos, alumínio, ferro, petróleo. De novo, né, não são renováveis se a gente levar em conta a escala humana. Por exemplo, o petróleo, todo o petróleo que a gente tem aqui, que é combustível fóssil, ele se formou há alguns milhões de anos atrás. O que está sendo soterrado hoje, né, até mesmo por efeito natural de morte, né, de animais, de plantas, que vão ficar soterrados, talvez daqui a alguns milhões de anos ou bilhões de anos,
milhões mesmo, vamos botar, daqui a uns 500 milhões de anos. Talvez hoje os campos que a gente chama de cemitério, daqui a uns 500 milhões de anos sejam campos de combustível fóssil. Então, é renovável, mas não é numa escala humana, é numa escala geológica. Então, pra gente não é renovável, tá? Aí aqui, ó, uma ideia, né, da composição mineral, ó, todo o planeta, toda aquela núcleo interno, manto, a xenosfera, crosta e a crosta terrestre. Veja a diferença, ó. A crosta é basicamente silício, né, em relação, ó, quase o dobro de silício em relação ao que a gente considera a esfera como um todo. Ferro, a esfera como um todo é 35%, porque aquele núcleo lá é basicamente ferro e níquel, a gente viu. Se a gente levar em conta a crosta, é só 6%. Então, é renovável, né, dentro dessa escala humana de novo, tá? Então, há aqui as diferenças e esses que estão na crosta é o que a gente chama de mineral, porque é, ó, viável, né, para extração mineral, de novo, as nossas ações. Então, a gente classifica as rochas, como eu já falei, em 3 tipos principais, né? As rochas ígneas, que como material fonte, tem a fusão de rochas, a lava, né, do interior dos vulcões, e inicialmente a lava que o planeta era mesmo só lava derretida, né, antes do resfriamento, né, do planeta, tá? O processo de como essa lava ou essa rocha fundida virou rocha sólida é através da cristalização, né, ou da solidificação do magma. O granito, por exemplo, é uma rocha ígnea. Aí existem as rochas sedimentares, que elas se formam através do intemperismo. Então, por exemplo, essa faz de conta que a gente está lá há 3 bilhões de anos atrás. Então, esse magma resfriou, virou rocha. E aí começou vento, chuva, um monte de coisa, foi intemperizando, foi quebrando essa rocha e ela foi, ó, caindo, né, para a parte mais baixa e se acumulando na parte mais baixa. Se sedimentou, se depositou, foi soterrando, foi sofrendo litificação, né, que é como se fosse uma fusão dessas rochas por processos que levam em conta intemperismo, que leva chuva, a chuva é relativamente ácida, então dependendo dos minerais que tem dentro da rocha, eles meio que se solubilizam e aí depois se ligam e formam outros compostos, né, vão litificando, tá? Então, formou aqui as rochas sedimentares, por exemplo, aqui um arenito, né, camada, ó, formando aqui as várias camadinhas que foram se sedimentando e se solidificando, né, se litificando. Então, são as rochas sedimentares. E aí faz de conta que essa rocha sedimentar ela foi sendo soterrada, e ela foi ficando cada vez mais profunda, sujeita aqui a altas temperaturas e pressões, ó, rocha sob altas temperaturas e pressões, e aí com isso ela conseguiu sofrer alguma modificação química. Vamos fazer aqui só um exemplo bem simples para a gente tentar entender esse processo. Se lembra lá na analítica 2, quando tem a parte de gravimetria, e a gente pega o hidróxido de ferro, por exemplo, você precipita o ferro como hidróxido de ferro, ele não tem uma forma de pesagem adequada. Aí você leva lá para a múfla e aquece a 900 graus, ele vira óxido de ferro. Então imagina que uma temperatura alta, uma pressão alta, ela muda a sua forma química e vira um novo tipo de rocha, que é a chamada rocha metamórfica, formada por uma recristalização. Ó, aqui foi a cristalização inicial, aqui foi uma recristalização. Tá? Aqui está um exemplo, gneiss, é um exemplo de rocha metamórfica, tá? Esse ciclo ele acontece, e eu já falei, ele acontece até hoje, só que em era geológica, e não necessariamente segue esse caminho. Por exemplo, uma rocha sedimentar pode em algum momento, dependendo de onde ela está, ela chegar até virar uma rocha ígnea, né? Se ela for soterrada de maneira veloz suficiente para nem chegar a se metamorfosear, mas a pressão for tão grande que ela virar líquida, ela virou uma rocha ígnea quando ela é expelida e solidifica. Tá? Uma rocha metamórfica, dependendo de uma ação antrópica, por exemplo, que há aqui uma mineração e expõe essa rocha, ela pode de repente virar sedimentar. Então há não necessariamente é só essa ordem que segue esse ciclo, né, chamado ciclo das rochas. Então tá aqui o ciclo das rochas, ó. Geralmente as rochas ígneas, né, elas podem virar sedimentares, tá? Ou
metamórficas, as metamórficas também podem virar sedimentares, as sedimentares podem virar metamórficas, que podem virar ígneas e assim vai, né? Não existe é só nessa direção, não, tudo vai depender das condições às quais essas rochas estão submetidas. E o solo, né? Onde a gente pisa, onde a gente planta, onde a gente extrai boa parte do que a gente consome, tá? É um mantozinho superficial lá daquela crosta que já é fininha, tá? Ele é formado por rocha desagregada, significa o quê? Que foi intemperizado por chuva, por vento, por erosão, foi desagregando, né? Também cinzas vulcânicas podem acontecer dependendo do local, né? Onde você está analisando aquele solo. Misturado com matéria orgânica, para ser solo tem que ter matéria orgânica, tá? Veio de restos de animais e de vegetais, matéria orgânica em decomposição. Contém ainda água e ar, tá? Em proporções variáveis, vai depender também das condições ambientais do local. E organismos vivos, tá? Tudo isso aqui junto é o chamado solo, né? Como foi que ele foi formado? Ele é produto do intemperismo. Aquela rocha foi intemperizada fisicamente por chuva, por vento, quimicamente pelos ácidos componentes da chuva, né? Biologicamente por animais que estão ali, por raízes que vão se distribuindo nas rochas e vão quebrando essas rochas, tá? Então essas formas de intemperismo vão desagregando essas rochas, vão misturando ali com matéria orgânica, esse pessoal aqui vai respirando, vai jogando ar e água ali dentro, então essa mistura total é o tal do solo, de modo que para formar o solo percebe-se que se combinam aí vários fatores, o clima, né, a natureza dos organismos, a rocha de origem, o relevo daquela região onde a rocha se encontra e o tempo. Juntando tudo isso, essas rochas vão se transformando em solo. Então aqui a gente tem um esquemazinho, uma rocha inicialmente, um leito rochoso por intemperismo, aqui o exemplo é a chuva, né, e animais que vão, ou vegetais que vão se depositando aqui, sendo trazidos até mesmo pela chuva, né, alguns micro-organismos, vão começando a formar matéria orgânica aqui, ó, as plantinhas vão crescendo, as raízes vão ajudando nesse intemperismo, e aí ele vai, né, desagregando essa rocha, virando solo, e a gente vai percebendo aqui as várias camadas, com características físicas, químicas, geológicas diferentes, que o pessoal que estuda solo chama de, pessoal da pedologia, né, chama essas camadinhas de horizonte. Então a composição do solo, o solo é basicamente composto por 4 partes: ar, água, matéria orgânica e a parte mineral, né? Aquele que veio lá das rochas, tá? Essa proporção ela vai variar, tá? Eu posso ter um solo com maior quantidade de matéria orgânica do que outro, por exemplo, um solo de floresta. Como tem muita serrapilheira ali, ou seja, muita caída de flores, né, de animais, de folhas, de troncos, a degradação de matéria orgânica, a quantidade de matéria orgânica é bem maior do que, por exemplo, um solo lá no sertão central, tá? Que a vegetação é pouca, então tem mais mineral do que matéria orgânica, ou em relação a um solo de floresta. Do mesmo jeito, essa quantidade de ar e água, vejam que existe até aqui, ó, a linha não é totalmente fechada, porque essas duas esses dois tipos de substâncias se revezam no solo. Por exemplo, eu tenho um solo lá no sertão central em setembro que não está sem chover desde maio. Então a água ela vai evaporando e aquele espaço onde ela estava ele não fica vazio, não existe o vácuo. Então o ar ocupa aquele espaço. Quando chegar ali em janeiro que começa a chover, essa água vai penetrar. Aí ela vai ficar onde? Ela precisa de um espaço para poder colocar. Como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço, então o ar sai. Então há aqui, ó, um revezamento entre essas substâncias, dependendo também do clima, da pluviosidade, das condições em que o local está. Então o solo, ele não só tem diferenças de locais, né? Por exemplo, como eu falei, o solo do sertão central com o solo de floresta, como também diferenças sazonais. O mesmo solo lá do sertão central, ele vai ter uma composição diferente durante a estação chuvosa e uma composição diferente durante a estação seca, tá? A composição qualitativa, né? Em média, tá? Isso aqui é uma média, né? A gente já falou que pode mudar, não só em termos horizontais, mas em termos sazonais. Fase sólida mais ou menos 50%, que é dividida entre material mineral,
e matéria orgânica, tá? O material mineral, a parte mineral, dividida em dois grupos, minerais primários e secundários, que a gente vai ver mais para frente o que significa. A parte orgânica dividida também em duas porções, né? A porção viva, o pessoal que ainda está lá fazendo todas as transformações necessárias e vivendo ali dentro, naquele ecossistema. E a porção não viva, que são os restos, né? Que estão lá em decomposição. Fase líquida, mais ou menos 25%, fase gasosa também 25%, essas duas fases se entrelaçam e se substituem dependendo das condições. A fase líquida é conhecida também como solução do solo, e a gente pode classificar a água que a gente encontra dentro do solo em higroscópica, capilar e gravitacional. Também depois a gente fala um pouquinho. E a atmosfera do solo, basicamente, é parecida um pouco com a atmosfera que a gente tem aqui, mas existem diferenças especialmente quantitativas em relação a esses compostos que a compõem. Então, a fase líquida, como a gente já falou, é a solução do sólido. É ela que vai determinar qual é a concentração de solutos naquela região. Tá? Então, tem muito ferro disponível naquela terra, ela é rica em mineral férrico, vamos supor. Então eu vou plantar tal espécie aqui porque essa espécie precisa de ferro. Mas se não tiver água em quantidade e em condição química suficiente para solubilizar, para deixar aquele ferro livre para as plantas, não vai adiantar, tá? Então essa solução do solo ela vai, entre outras coisas, direcionar ou governar essa concentração do soluto, e ela vai ser responsável também pelas reações químicas que irão acontecer ali ou não. Ela pode ser diferente, né? Ela varia no solo em termos de quantidade, e aí de novo, dependendo do clima, dependendo do grão, né? Das partículas daquele solo, da forma química daquela partícula, se é uma partícula mais argilosa, menos argilosa, se retém mais água, se não retém. O estado, porque ela pode estar na forma líquida ou na forma gasosa, tá? Ou dependendo também do clima, na forma sólida, tá? E da energia de retenção daquele microsistema, né? Dependendo não só da partícula mineral, do complexo orgânico e também do tipo de planta e da quantidade de planta que tem ali. Ela, obviamente, se movimenta de uma fase para outra, né? Da litosfera para a biosfera, para as plantas, e vice-versa. E a fase gasosa, né? É chamada de atmosfera do solo. Ela é diferente da nossa atmosfera em termos de composição quantitativa, não qualitativa, tá? Então, por exemplo, aqui na atmosfera a gente tem mais O2 e menos CO2. Lá na atmosfera do solo é o contrário, tem mais CO2 e menos O2. Porque a maioria dos organismos que vivem lá não são fotossintetizantes, são consumidores, então eles respiram e consomem o O2 e liberam o CO2. É também um ambiente menos óxido, é um ambiente mais anóxico, até mesmo pelo tamanho da partícula, que dificulta, né, a difusão de gases da atmosfera para dentro do solo. Tá? A umidade, a água lá, em relação à atmosfera, a gente tem uma quantidade maior de vapor d'água, dependendo da profundidade da camada, obviamente, do que o que a gente tem aqui na atmosfera. Tá? E a temperatura, ela vai depender da profundidade da camada do solo, da cobertura desse solo, né, se tem mais ou menos vegetal, da própria temperatura também da atmosfera acima do solo, né, se é um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, vários fatores. Então, basicamente, são essas as fases que compõem o solo, né, sólida, líquida e gasosa. A gente vai, nos próximos vídeos, começar a falar mais um pouco sobre a fase sólida. E depois a gente arremata um pouquinho sobre a fase líquida e gasosa.